I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord. He's doing all right now. I called him long distance the other night, prayed with him again. He said, this is the first time I've felt the touch of God in years. Ei, a propósito, acho que o irmão Frank está passando bem agora. Eu liguei para ele, interurbano, na outra noite, orei com ele novamente. Ele disse, esta é a primeira vez que senti o toque de Deus em anos. He said, I'll make my visit to the tabernacle one of the first things as soon as I get back to Indiana. Get back down here. So praise the Lord. Ele disse, vou fazer minha visita ao tabernáculo uma destas primeiras coisas. Assim que voltar para Indiana, voltar para cá. Assim, louvado seja o Senhor. Frank is a good boy, a fine boy. He's had his ups and downs. Don isn't here, is he? Didn't think here, but he's had his ups and downs, but God will take him off the scene one of these days if he don't come on. So let's pray for him. Frank é um bom rapaz, um ótimo rapaz. Ele tem tido seus altos e baixos. Don não está aqui, está? Sim. Acho que não aqui. Mas ele tem tido seus altos e baixos. Mas Deus irá tirá-lo de cena um dia destes, se ele não vier. Assim, vamos orar por ele. Before we open the word, let's bow our heads to the writer. Antes de abrirmos a palavra, vamos inclinar a cabeça ao escritor. Oh, great Holy Spirit of God, as life begins, this mortal life begin to gray the hairs and wrinkle the brow, we can feel that vibration of life eternal within our mortal beings, and it swells into our throats. Ó grande Espírito Santo de Deus, à medida que a vida começa, esta vida mortal começa a tornar os cabelos grisalhos e a enrugar a testa. Podemos sentir essa vibração da vida eterna dentro de nosso ser mortal. E avoluma-se em nossa garganta. When we know that if it wasn't for you, that as soon as this life is over, it would all be finished. But as Paul of old said, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Quando sabemos que se não fosse por ti, que assim que esta vida terminasse, tudo terminaria. Mas como Paulo de outrora disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Death could not sting him, or neither could the grave hold him. And the dust of that sainted body waits the resurrection tonight. But his soul is in the presence of Christ, who he said it was far better to part and to be with. A morte não podia picá-lo ou nem poderia a sepultura retê-lo. E o pó daquele corpo santo espera a ressurreição esta noite. Mas sua alma está na presença de Cristo, que disse, seria ainda muito melhor partir do que permanecer. And the great gospel that he so boldly proclaimed in his days, even from behind prison bars, wrote when his eyes was bothering him so bad, he wrote in great large letters. E o grande evangelho que ele tão corajosamente proclamou em seus dias, mesmo detrás de grades de prisão, escreveu quando seus olhos o estavam incomodando tanto que escreveu em grandes letras. And had fought with beasts and had many stripes upon his body. That same glorious gospel we are contending with all that's in us to keep it moving on until that day. E tinha lutado com feras, e tinha muitos açoites em seu corpo. Esse mesmo evangelho glorioso estamos lutando com tudo o que há em nós para mantê-lo avançando até aquele dia.
We are grateful for this little tabernacle, for its pastor, its members, all the board, and for the little city which it stands in. For truly, Lord, this is where I preached my first sermon. Somos gratos por este pequeno tabernáculo, por seu pastor, seus membros, toda a junta, e pela pequena cidade na qual se encontra, pois, verdadeiramente, Senhor, este é o lugar onde preguei meu primeiro sermão. I pray, O Lord, that this little church and the spirit of building it will remain until the coming of the Lord Jesus. And that all that is members here and comes here, there will not be one of them lost. E rogo, ó Senhor, que esta pequena igreja e o espírito de construí-la permaneça até a vinda do Senhor Jesus. E todos que são membros aqui e frequentam aqui, que não haja nenhum deles perdido. I pray for a great spiritual awakening here in Utica. May the power of Jesus Christ sweep over this little city and call many to Christ. Bless all that's concerned in these things, Lord. Rogo por grande despertamento espiritual aqui em Utica, que o poder de Jesus Cristo passe sobre esta pequena cidade e chame muitos a Cristo. Abençoa a todos os que estão preocupados com essas coisas, Senhor. We would ask that the Holy Spirit speak to us tonight. Give them that great meeting Sunday that they're anticipating. May it be glorious by thy presence. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Dá-lhes aquele grande encontro, domingo, que estão esperando. Que seja glorioso pela tua presença. Forgive us of our sins, and if by chance there would be one among us who doesn't know you tonight, this gracious hope does not beat beneath their bosom, then may they find it tonight, Lord, that great wells of joy springing up into eternal life. Hear our humble prayer. Perdoa-nos os nossos pecados. E se por acaso houver entre nós que não te conhece esta noite, que esta graciosa esperança não palpita sob seu peito, então que a encontre esta noite, Senhor, aquelas grandes fontes de alegria a jorrar para a vida eterna. Ouve nossa humilde oração. Bless the reading of the word. May the Spirit take the words and plant them where they would do the most good. For we asked it in the name of the Lord Jesus. Amen. Abençoa a leitura da palavra, e que o Espírito tome as palavras e as plante onde tenham o melhor proveito. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. You know, when I come to Utica, it doesn't seem like coming up here to preach. It just seems like coming up here to talk to people a little while. Because I know you all and just a little fellowship. Vocês sabem, quando venho a Utica, não parece que vim aqui pregar. Parece apenas que vim aqui falar um pouco com as pessoas, porque conheço todos vocês e só um pouco de companheirismo. Now, let's read tonight from Matthew, the 11th chapter, a few verses, down about the 15th. Agora, vamos ler esta noite em Mateus capítulo 11, alguns versículos, até por volta do 15. I like to read His Word because His Word is true and it's eternal. And the reason I like to read His Word because my words will fail. I'm a man, but His words can never fail. Eu gosto de ler a palavra dele porque a sua palavra é verdadeira e é eterna. Agora, a razão por que gosto de ler a sua palavra, porque minhas palavras falharão. Eu sou homem, mas suas palavras nunca podem falhar. And to you precious people at here tonight, I know if no more than reading this word, you'll get something. You'll go home. For this is the food that Brother Grimm was speaking of.
May He quicken it to us as we read. E para vocês, pessoas preciosas que estão aqui esta noite, sei que se não fizermos mais do que ler esta palavra, vocês receberão alguma coisa. Vocês irão para casa, pois este é o alimento do qual o irmão Graham estava falando. E que ele a vivifique a nós enquanto lemos. And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his 12 disciples, he departed thence and to teach and to preach in their cities. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar nas cidades deles. Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples, and said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus answered and said unto them, Go and show John again these things which you do hear and see. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor has the gospel preached unto them. And blessed is he whosoever shall not be offended in me. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with wind? E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada por vento? But what went you out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in kings' houses. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. But what went you out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este quem está escrito, Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Verily I say unto you, among them that are born of woman, there has not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. And from that days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent taketh it by force. E desde aquele dia, os dias de João Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. For all the prophets and law prophesied until John. And if you will receive it, this is Elias, which was for to come. He that has an ear to hear, let him hear. Porque todos os profetas e lei profetizaram até João.
E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. If I should try to take a little text for a talk, for a context of this subject, I would take this. What went ye out to see? Se eu fosse tentar tomar um pequeno texto para uma palestra para contexto desse assunto, eu tomaria este. Que fostes ver? John, in his day, by the world, was considered a wild man. He was half naked, piece of sheepskin wrapped around him, and woolly beard over his face, and his hair probably stood out from the side. João, em seu dia, pelo mundo, era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, pedaço de pele de ovelha enrolada em torno dele, e barba cheia no rosto, e seu cabelo provavelmente projetava-se do lado. And to just the world, the people out in the world, he was a wild man. We'd call him crazy. Just an old hermit that lived out into the wilderness. E para apenas o mundo, as pessoas no mundo, ele era um homem selvagem. Nós o chamaríamos louco. Apenas um velho eremita que vivia no deserto. To the church, being that he preached, he was a fanatic. The church thought that man absolutely is strictly a religious crank. Para a igreja, sendo que ele pregava, era um fanático. A igreja pensava, aquele homem absolutamente é estritamente um excêntrico religioso. If he'd have been today, he would have been no less thought of today than he was then. Because the world doesn't change. The people comes along and new generations rise up, but the spirit that governs the world is just as it was then. And it will be as long as there is a world. Se ele tivesse vivido hoje, ele não teria sido considerado menos hoje do que foi então. Porque o mundo não muda. As pessoas vêm e novas gerações surgem, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então. E será enquanto houver o mundo. But those who knew John, those who believed him, they went out to see something that was real. Mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. There it divides today, as it was then, in three different classes. The world, the church, and the real true believer. That's the way the world stands today. The world, the unbeliever, the church, the lukewarm member, and then the real true believer. Aí, divide-se hoje, como foi então, em três classes diferentes: o mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno, e então o crente real e verdadeiro. Some people go out into churches to find fault with that church. And some people go out to be a social standing or what they would think a better class or a get-together. Algumas pessoas vão a igrejas para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social, ou o que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento. Others go out to find peace. Go to find God in something real. That's the one that gets the benefit of the meeting. Outros vão para encontrar paz, vão para encontrar Deus em algo real. Esses são os que recebem o benefício da reunião. I've always said that the gospel produces three types of people.
The unbeliever, the make-believer, and a believer. And it's always been that way. It just depends on what you go for. The attitude that you have. Eu sempre disse que o Evangelho produz 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente manufaturado e um crente. E sempre foi assim. Depende só para que você vai, a atitude que você tem. The message that he preached, why the world would not go out to hear a message like that? They would condemn it today just as much as they did then. Same thing if that same message was to be preached. A mensagem que ele pregava, ora, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam hoje tanto quanto condenaram então. A mesma coisa se fosse para aquela mesma mensagem ser pregada. But it must not have been too bad a message. Jesus said there wasn't a man ever born to that time was as great as John the Baptist. Jesus okayed his message. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim. Jesus disse que jamais nascera um homem, até aquele tempo, que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. He said, you go to hear a wind that shakes the reeds, just bends to everything, not John. He said, then did you go to see a man in fine clothing? He said, I say to you that they that wear fine clothing are of kings' palaces. Ele disse, fostes ouvir um vento que agita as canas, simplesmente se curva a tudo? João não. Ele disse, então fostes ver um homem finamente trajado? Ele disse, eu vos digo que os que se trajam finamente são de palácios de reis. But he said, what did you go to see then? A prophet? I say unto you, more than a prophet was John. For this is he who was prophesied or foretold that he'd prepare the way before thy face. A great man, John. But the world couldn't see it that way. Mas, ele disse, o que fostes ver então? Um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta, porque este é aquele de quem foi profetizado ou predito que ele prepararia diante de ti o teu caminho. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. What was it about John that attracted the attention? To some of them, they went to see a wild man swinging his hands, half naked, hair all over his body. He was rather a rude-looking person. Probably his arms, hands, cause he was a perfect type of Elijah. And Elijah was a hairy man. Que tinha João que atraía a atenção? Alguns iam ver um homem selvagem, balançando as mãos, seminu, cabelo por todo o corpo. Ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico, provavelmente seus braços, mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias. E Elias era um homem peludo. And they went to see him. Some of them went to see him just to see what he looked like. Others went to see to disagree with him. Others went to see to find what good they could get out of it. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom podiam extrair. That's the way it would be today if he come. If he was here today, or his message would be carried on just as it was then, it would be the same thing. É assim que seria hoje, se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Now if his message was so stunting of them,
that it shook the regions. Let's see what he preached. The first thing he preached was repentance to all. Agora vamos. Se a sua mensagem foi tão surpreendente então, que sacudiu as regiões, vejamos o que ele pregou. A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. And repentance always blinds the eyes of the unbeliever or the church member. The church member feels that he has nothing to repent of. E o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo ou do membro da igreja. O membro da igreja sente que não tem nada de que se arrepender. And when that person or persons get to that place where you think you've got nothing to repent of, you're in a more serious condition. Though being a member of the church, you're in a more serious condition than the sinner on the street. E quando essa pessoa ou povo chega a esse ponto de achar que não tem nada de que se arrepender, você está numa condição mais grave, embora sendo um membro da igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador da rua. For the scripture said over in the book of Revelations, talking about the church, said she was naked, wretched, miserable, and blind, and didn't know it. Pois a Escritura disse, no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse, ela estava nua, desgraçada, miserável e cega, e não sabia. Now if a man we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children